Mas eu estava a dizer, em relação ao Banco Mundial, criar apoio político ao regime está claro. O trabalho, e até aqui vou citar para não dizer que estou a inventar, uma das publicações da OMR, que é o destaque número 210, podem fixar isto, fez uma pesquisa naquilo que é o projeto da avaliação intercalar do Sustenta e descobriu uma coisa, os passes que são beneficiários dos tratores, das sementes melhoradas e do microcrédito, os passes, 100% dos passes entrevistados são membros do Partido Frelimo. Portanto, isso tudo conjuga em que os 3 vetores da atuação do Banco Mundial na África subsaariana é justamente o que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável está a fazer. Portanto, está a cumprir uma agenda subversiva do Banco Mundial em relação à agricultura em África, que é manter a agricultura estacionária, manter a agricultura no mínimo possível. E mais, criando isto, o apoio político, também criar aquilo com o intelectual, ainda estamos a conversar ontem, arranjou uma expressão muito boa, que é criar bases para uma crise de baixa intensidade. Portanto, esta questão é para quê? Justamente para evitar greves, para evitar levantamentos populacionais. Então, os tais passes que têm influência na população vão tendo esses fundos praticamente a custo zero, a fundo perdido, e vão criando baixa intensidade política e social. Portanto, queria deixar muito bem claro para toda a gente qual é o objetivo, qual é a agenda do Banco Mundial. Portanto, quando se vem falar do Banco Mundial, do jeito que se fala, é preciso saber que, na verdade, é cumprimento de uma agenda que visa a manutenção do subdesenvolvimento. Portanto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável é essa cartilha. Da mesma forma, é a mesma cartilha que nós temos no Banco Central. O Banco Central, o governador Zandamela, é um satélite do FMI. E todas as medidas que ele vai tomando é justamente a manutenção do subdesenvolvimento do país. É por isso que você tem reservas obrigatórias no Banco Central, 25% de reservas obrigatórias. Quer dizer, secar a liquidez no mercado, para quê? Para aumentar a taxa de juros, 30% de taxa de juros. O que é isto? Como é que um Banco Central está falido? Como é que fala um Banco Central? Então, tudo isto é um jogo, todo ele bem encadeado para a médio e longo prazo arrastar e manter o país justamente no mesmo ciclo de pobreza, para não sair disso. Agora, em relação à questão central que nós colocamos, relativamente à prestação de contas, é realmente grave. Quer dizer, nós estamos a falar de mais ou menos cerca de 350 milhões de dólares. Né? A primeira fase do Sustenta, que era em 2 províncias, Nampula e Zambésia, 40 milhões de dólares. Depois, a segunda fase, cerca de 145 mil milhões de meticais, que representa 283 milhões de dólares. Somando tudo, é mais ou menos 350, 300 milhões de dólares, que é, digamos, o orçamento previsto para este projeto. Uma das coisas que tem que ser colocado aqui é que quem não deve, não teme. E eu digo uma coisa, se todos os anos o FNDES apresenta contas ao Banco Mundial, se todos os anos há auditoria administrativa, qual é o receio e o medo, depois da Assembleia apresentar estas perguntas, de trazer os relatórios de auditoria que são apresentados ao longo destes 7 anos? Qual é o problema disto? Se eu está-se à espera de dizer que agora está num processo de auditoria internacional para a certificação das contas que vai começar em 2023, quer dizer, eu acho que nós atingimos o ponto mais alto, digamos, do ridículo em matéria de gestão pública, não é? Então, também queria aqui referir a um assunto. A relação entre os produtores e o fundo é feito através dos chamados técnicos extensionistas. E o ministro falou muito bem da grande contratação que foi feita na altura da pandemia, foi quase 2.158, né? Sendo muito preciso, extensionistas contratados em 2020. E é a base de sucesso do projeto do Sustenta. Mas a questão é, como é que está a questão dos extensionistas? Isto era muito importante nós vermos. Estes extensionistas, neste momento de que tanto se fala, aquilo é um barril de pólvora que nós temos. Os extensionistas, sobretudo os contratados, a partir de 2020, a situação
está realmente caótica. Primeiro, a média de salários dos extensionistas de formação média anda aí por volta de 17 mil meticais. Estes extensionistas não descontam para a Segurança Social. Estes extensionistas, a partir de janeiro deste ano, não têm combustível. Aquelas motorizadas que se falam, eles têm que abastecer as motorizadas com combustível, com fundos próprios. Estes extensionistas têm cerca de 3 meses de atraso de salário. Estes extensionistas de que nós estamos a falar, quando têm acidentes com aquelas motas, não têm nenhum seguro de saúde, não têm assistência médica medicamentosa. E a minha pergunta é, como é que o Ministério está a receber relatórios diários de extensionistas que não têm condições de trabalho absolutamente nenhumas? Os relatórios são produzidos, são enviados e não correspondem exatamente ao que acontece no terreno. E esta deve ser a razão pela qual é apresentado aquele relatório sobre